Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Henrique da Mota e hoje eu vou mostrar para vocês uma aula muito legal que eu gravei com a turma de análise de sistemas da Faculdade Porto das Monções aqui em Porto Feliz. Nessa aula eu vou abordar os principais conceitos sobre Big Data, por que a gente está na era dos dados e quais são as oportunidades, aplicações e como você pode dar os primeiros passos aí nessa disciplina. E se você ainda não assina o canal, por favor, clica aqui em assinar o canal, também já deixa o seu joinha para não esquecer, me dá essa força, vocês têm me ajudado bastante, principalmente com a divulgação, com os feedbacks que eu tenho recebido. Por incrível que pareça, se você clicar aqui no joinha, o YouTube vai entender que você está gostando desse vídeo e vai divulgar ele para mais pessoas. Bora para a aula que tem muita coisa legal para você aprender. Vamos lá! Esse material que eu estou trazendo aqui hoje, eu pensei bem sobre o que eu poderia acrescentar aí para vocês e até para dar visão um pouco sobre esse tema, que vem se falado bastante, principalmente sobre o tema de disrupção, sobre tecnologias que podem abrir aí novos caminhos, tanto no mundo da ciência, quanto no mundo dos negócios, economia, social. E ao invés de eu falar de várias tecnologias, eu preferi trazer essa aula sobre Big Data, porque é um tema muito legal, que está muito em alta. Eu preparei essa aula depois que eu li um livro aqui muito interessante que eu vou indicar também para vocês lerem. Então acho que vai acrescentar a gente fazer um overview um pouco mais aprofundado sobre um tema. Acabei escolhendo o tema de Big Data porque tem sido aí uma profissão do momento, Muito tem se falado sobre o cientista de dados, sobre as pessoas que conseguem manipular os dados. Como eu já falei para vocês em outro momento, existem muitas oportunidades no mercado para essa área, então acho que seria interessante todos vocês conseguirem ter uma visão e saber um pouquinho sobre o que é essa área, tá? Bom, pessoal, a nossa agenda é essa daqui, então eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Big Data, por que a gente está na era dos dados, sobre os Vs do Big Data, são três principais, mas a gente também tem outros dois, sobre dados gerados por humanos e máquinas, sobre as oportunidades e considerações finais. O livro em questão que eu comentei para vocês é esse daqui, é o Big Data, Técnicas e Tecnologias para Extração de Valor dos Dados, que é da Casa do Código aqui da Rosângela Marchesoni. Eu acredito que esse livro deve ter versões aí em PDF, e-book, que é muito mais acessível, E aí vocês podem entrar também lá no site da Casa do Código, geralmente tem bons livros lá, bons títulos. Tem alguns outros aqui em casa, todos muito legais de se ler também. Bom, então pra gente começar, acho que vale um pouco a gente refletir sobre essa frase aqui. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, e essa frase é do Isaac Newton. Para pensar então sobre essa frase. O que a gente sabe é muito pouco perto daquilo que a gente ignora. Isso no mundo dos dados, a gente pode fazer um paralelo, uma analogia, quando a gente pensa que, olha, a gente trabalha, ou a gente consegue processar e consegue extrair valor de muita pouca coisa relacionada à quantidade de dados que existem. E a gente vai entender isso ao longo da apresentação aqui. Bom, então como introdução, não é novidade, acredito que para ninguém, vocês vão perceber que o Big Data está inserido em várias e várias áreas de estudo, de operação, como por exemplo, redução no número de fraudes, aumento do número de lucros, conquista de eleitores, como a gente teve evidenciado lá nos Estados Unidos, isso foi bem explícito na época, redução dos custos na produção, através de diversas análises e inteligências, eficiência energética, a gente conseguir entender onde se gasta mais e como que a gente pode otimizar determinados processos, aumento de segurança também, e na maioria das vezes aqui a gente pode ver o Big Data inserido em várias áreas, como astronomia, biologia, educação, economia, política e até culinária, tá bom? A gente pode encontrar isso daqui. Já até me falaram que existe um aplicativo que você fala o que você tem na sua geladeira lá e ele, através do Big Data dele, ele consegue processar seus produtos e te dar uma receita ali que faça sentido para você. É um tema que não é novo, beleza? Os dados já existem há muito tempo, mas a atenção que a gente tem dado para os dados em si nos últimos anos tem crescido bastante, assim como as ferramentas, as próprias
oportunidades de trabalho que existem tem aumentado bastante também nesse sentido. Então, galera, o primeiro termo aí que a gente tem documentado sobre Big Data, percebam que não é recente, é de 1997 em artigos de cientistas da NASA. E quais definições que a gente pode ter aí? Tá? A consultoria Gartner coloca a seguinte definição, que o Big Data faz referência não somente ao volume de dados, mas também sobre a variedade e a velocidade desses dados. Então, necessitando de estratégias inovadoras e rentáveis para a extração de valor desses dados e aumento da percepção. Então para pensar, não adianta nada você ter um punhado de dados gigante se você não tem uma variedade legal e uma velocidade também interessante. Se você não conseguir extrair valor daquele dado, ele vai acabar perdendo a sua importância, tá bom? Ele vai ficar velho, tá bom? Digamos assim. Então é um tema que surgiu em 97, apesar de 97 fazer poucos anos, né, daí para trás, mas a atenção mesmo tem se dado aí nos últimos 5, 7 anos e eu acho que só tende a aumentar também. Mas tem um porém aqui, né, por mais que o interesse aqui esteja em alta, o Big Data ainda é um termo incipiente que gera muita incerteza sobre as definições, características. É difícil a gente entender, né, principalmente com até explicar para uma pessoa que não é muito da área, que de repente só ouviu falar do termo porque num programa de televisão falou, numa notícia falou. É importante vocês tentarem pegar esse conceito que a gente está falando hoje. E claro, né, a pesquisa de vocês não vai parar por aqui. Eu imagino que vocês podem avançar, façam cursos no YouTube, na Udemy, estudem as ferramentas de Big Data que estão disponíveis. Tem vários sites legais que estimulam e ajudam a gente a trabalhar com volumes de dados gigantescos. Tá, mas então por que a gente está na era dos dados? Né? Não que os dados não existissem há 50, 100 anos atrás, existiam. Tá, mas eram o quê? Eram livros, documentos isolados, em bibliotecas, né? Era tudo muito fechado, né? E hoje, através da tecnologia, a gente tem uma exponencial gigante aí de abertura dos dados. Olha essas categorias aqui: viagem, trabalho, lazer, compras. Olha o tanto de coisas que a gente faz hoje em dia através da tecnologia aqui. Olha a viagem. A gente consegue comparar os preços das passagens, comprar passagem pela internet, fazer check-in online, consegue obter serviços aí de recomendação de serviço de hospedagem, reserva, definição de trajeto por meio de GPS. Para trabalho, isso que a gente está fazendo agora, né? Videoconferência, agenda de compromisso online, hospedagem de arquivos online, serviço de financiamento coletivo, né? Crowdfunding, busca candidaturas de vagas de trabalho, tudo através da tecnologia. Lazer também, até o nosso lazer foi modificado um pouco. Então, serviços de streaming, seriados, músicas, filmes, compartilhamentos através das redes sociais, até os próprios livros, né? A gente tem lido bastante online, tem usado bastante dispositivos aí como o próprio Kindle da Amazon, tablets, nosso próprio computador, né? Jogos também online. Então olha a mudança, a transformação, né, através da tecnologia. Então, serviços aqui de comércio eletrônico, avaliação de produtos online, comparação de preços, compras coletivas, pedidos online de serviços alimentícios, saque, internet banking, tudo isso tem sido transformado através da tecnologia. E por que a gente pode falar que a gente está na era dos dados? O que a gente pode perceber aqui do slide anterior dessa tabela que a gente viu? Principalmente a quantidade de dados que todos esses serviços que a gente falou no slide anterior, tudo que eles geram de dados, talvez não era aproveitado e nem gerado anteriormente quando a gente tinha um comportamento mais offline. Então, nos anos 80 e 90, a maioria dos dados eram armazenados em formatos analógicos. Então, por exemplo, disco de vinil, fitas cassete. O que era mais difícil, né, era frágil, dificultava o compartilhamento, e esses meios acabaram sendo substituídos por recursos digitais. De acordo com um estudo aqui da revista Science, a gente tem esse número aqui que em 1996, apenas 0,8% dos dados eram armazenados no formato digital, enquanto em 2007 essa porcentagem aumentou para 94%. Mas como essa transformação ocorreu? Principalmente através da internet e do mobile. E quais são os fatores para esse aumento do volume dos dados? A gente fazer mais uso de dispositivos móveis, mais poder de processamento, uso de internet das coisas e, por outro lado, uma diminuição muito grande no custo de armazenamento dos dados. Isso aqui era muito caro antigamente. Além disso, a gente teve também um poder de processamento muito grande, que foi aumentado aí nos últimos anos, principalmente puxado aí pela indústria do mobile. Então, por exemplo, olha aqui o iPhone X.
Já é um processador hexa-core, já tem uma resolução gigantesca, 3 GB de RAM, um storage interno aqui de 64 a 256 GB. E olha essa curiosidade aqui também, tá? A primeira versão do iPhone, que foi lançada em 2007, possui uma capacidade de processamento muito superior ao sistema computacional utilizado para levar o homem à Lua nos anos 60. Olha a transformação da tecnologia em algumas décadas. Além disso, o próprio armazenamento de dados, como a gente comentou, enquanto em 1990 o custo para se armazenar 1 MB era de aproximadamente $12.000, em média o custo atual é de 0,3 centavos. Olha essa comparação entre oportunidade e custo aqui. Então hoje a gente consegue até gerar muito mais dados por conta de um custo baixo. Então, talvez antigamente nem valesse a pena a gente gerar tantos dados assim, porque ia ficar extremamente caro. Então, hoje em dia, alguns programas, algumas aplicações até preferem gerar dados de uma forma absurda, mesmo sem saber o que vai fazer, porque é muito barato. Vamos gerar os dados, porque não tem problema, se a gente não sabe usar isso hoje, daqui um ano, daqui 2 anos a gente vai saber, mas já vamos gerar esse dado hoje. E aí uma pesquisa de 2012 revelou aqui que de todos os 643 exabytes de dados existentes no mundo digital, somente 3% foram utilizados. Então é um pouco do que a gente falou aqui no início, né? Dessa frase aqui, vou até voltar nela. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então olha quantos dados a gente está ignorando. Desses 643 exabytes, a gente em 2012 estava usando apenas 3%. Isso aqui significa principalmente duas coisas: uma revolução e muitas oportunidades. Porque a gente tem aqui 97% desse total aqui que a gente não está utilizando, que a gente está ignorando. Então perceba quanta oportunidade que a gente tem ainda nesse mercado, a gente está só no começo mesmo. Pessoal, um pouco aqui da teoria sobre os 3 Vs do Big Data, os 3 principais, e aí varia um pouco de autor para autor, mas aqui são 3 principais, que é o volume, variedade e velocidade. Então quando a gente fala em volume, a gente está falando em unidades aqui, ó, terabytes, petabytes, exabytes, zettabytes. Quando a gente fala em variedade, a gente está falando em dados estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. Quando a gente fala em velocidade, a gente quer saber principalmente o timing ali das coisas. Se é um streaming de dados, né? Hoje em dia a gente já tem algumas soluções, por exemplo, o Apache Kafka, né, que a gente usa bastante para fazer implementação de fila, ele é um stream de dados praticamente online. Então a gente consegue trafegar de um sistema para o outro uma quantidade gigantesca de dados, e o processamento desse dado também é quase em tempo real. O quanto mais rápido esse dado conseguir ser analisado, mais rápido a gente consegue extrair um valor desse dado, e aí esse valor vai determinar ou não uma tomada de ação. Vamos entender aqui com mais detalhes cada um desses 3 Vs aqui. Então, o volume é a característica mais significativa do conceito de Big Data. Olha para o nome, para a terminologia, Big Data. Então, está falando em tamanho mesmo, em volume. Bom, as consultorias de TI relataram que de todos os dados digitais existentes, apenas 90% foram criados nos últimos 2 anos. Esse livro aqui é de 2017, então está falando aqui de 2015 a 2017. E aí, alguns números aí mais para vocês terem uma curiosidade com relações a volume. Então, a cada segundo, cerca de 40 mil buscas são realizadas no Google. O Walmart manipula mais de 1 milhão de transações dos clientes por hora. O Instagram também recebe atualmente cerca de 80 milhões de fotos por dia. E o Facebook contabilizou em junho de 2016 uma média de 1,3 bilhão de usuários e 2,5 bilhões de compartilhamentos e 2,7 bilhões de curtidas diariamente. Então, olha a quantidade de dados que isso gera. A tendência disso é só aumentar. Um outro V que a gente tem aqui é a variedade. Então isso tá relacionado muito mais ao formato que os dados estão disponíveis. A gente tem os dados estruturados, banco de dados relacional, que é um modelo que foi muito utilizado aí pelas corporações, pelas empresas nos últimos 40 anos. Tem uma estrutura muito predominante de tabelas, já é uma estrutura previamente definida, é um modelo que não é flexível e tem a escalabilidade também um pouco limitada. E hoje em dia a gente tem saído um pouco do dado estruturado e ido para uma coisa mais semi-estruturada, que é uma estrutura já pré-definida, porém não tem o mesmo rigor dos dados relacionais. O que é isso aqui então? Principalmente é o JSON, é o JavaScript Object Notation e o XML também. A gente pode falar que é o Extensible Markup Language. Quem tiver curiosidade pode aí pesquisar o que é o JSON, o que é o XML. É bem tranquilo de entender eles. São 2 formatos para a gente guardar os nossos dados, tá? E além disso, pessoal, a gente também tem os dados não estruturados.
E aqui sim, aqui é uma disruptura total, porque aqui o dado não tem nada de pré-definido. O que a gente pode enquadrar como sendo um dado não estruturado? Pode ser uma grande quantidade de texto, uma imagem, pode ser um dado não estruturado, áudio, vídeo, e-mails, fatos. Então imagina, né, por exemplo, se o Google conseguisse de alguma forma entender essa nossa videochamada aqui e saber que vocês têm algum interesse por Big Data, tá? Mas como que ele estaria fazendo isso? Através desse áudio que a gente está trocando, através desse vídeo que vocês estão recebendo. Seriam dados não estruturados, que são a maioria, tá bom? São a maioria dos dados que a gente possui, são dados não estruturados. Existem estimativas que apenas 20% dos dados são considerados dados estruturados. São dados basicamente em formato de tabelas. Então é muito comum a gente estar deixando um monte de possibilidade, um monte de análise simplesmente para trás, simplesmente ignorada pelo fato da gente não estar atendendo essa grande maioria de dados semi e dados não estruturados que a gente possui. Bom, e um outro V que também é muito importante, que faz parte também daqueles 3 Vs, é a velocidade. Então, principalmente a velocidade com que os dados são coletados, analisados e utilizados. Então é muito importante a gente ter a noção do timing certo para se fazer todo esse processo aqui de coleta, análise e utilização. Então imagina um e-commerce, você está lá pesquisando um Nike Shox. Não adianta nada, daqui 3, 4 meses eles pegarem essa informação e te recomendar mais Nike Shox. Tem que ser imediato praticamente essa recomendação. Tá? Você está comprando naquele dia, naquela hora. A Amazon tem um sistema de precificação dinâmica para alguns produtos. Então, por exemplo, imagina que um determinado livro, vamos falar desse livro aqui que eu estou falando para vocês, desse livro aqui da Casa do Código, né? Vocês vão entrar lá na Amazon para tentar comprá-lo e está tendo muita procura. O que faria sentido para a Amazon? Olha, vamos subir aqui um pouquinho o preço, porque está tendo muita procura desse produto. Tá? É aquela famosa lei da oferta e da procura. Ou, de repente, teve muita compra, ou tem pouco estoque. Então a velocidade nesse caso aqui dessa precificação dinâmica da Amazon também é muito importante. A velocidade, a variedade e o volume são os 3 Vs aqui que compõem o nosso 90% aqui do Big Data da teoria, são esses 3 Vs aqui. Mas claro, e daí outros autores e a comunidade acabam trazendo, né, outros conceitos, e daí tem 2 outros Vs que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o valor e a veracidade, que fazem também muito sentido. Vamos analisar cada um dos 2. O valor é o quão precioso e significativo um dado pode ser em uma solução. Uma empresa que tem feito bastante isso e tem tido muito resultado com relação a esse valor, não sei se vocês usam, é o TikTok, tá? Então, por exemplo, quanto mais tempo você assiste um vídeo, ou você curte um vídeo, ou você comenta, mais valor aquele tema daquele vídeo vai representar para você. E aí você passa a assistir mais vídeos sobre o tema. Além disso, um outro V que é importante é a veracidade. Então, de nada faz sentido todos os outros Vs se a gente não tem uma verdade associada àquele dado. Então, isso está relacionado aqui à confiabilidade do dado. Pelo fato do Big Data estar inserido em um contexto de dados de grande volume e variedade, é comum a existência de dados inconsistentes. Principalmente agora, onde a gente tem uma discussão muito grande sobre fake news. Então a veracidade, a verdade do fato, ela é muito importante também. Tanto que algumas empresas, como o próprio Facebook, Instagram, Twitter, eles estão classificando, estão tentando, de alguma forma, falar para você que aquele dado pode ser duvidoso. Então nesse momento aqui, eu quero que vocês abram um pouco a cabeça de vocês para pensar, olha, esse dado aqui que eu acabei de gerar nesse sistema, ou nesse outro hardware, ou qualquer dado aqui que vocês vejam sendo gerado por algum motivo, avaliem, né? Está sendo gerado por humano, está sendo gerado por máquina. O que são gerados por humanos? É principalmente um conteúdo que foi gerado a partir do pensamento de uma pessoa. É eu sentar, abrir o WordPress lá do meu site e fazer um post de um determinado conhecimento que eu tive. Uma experiência, postar uma foto. Isso aqui é um dado gerado por humano. Além disso, a propriedade intelectual está integrada ao dado. Pode também refletir a interação das pessoas no mundo digital. Agora, e dados gerados por máquinas? Pode ter sido gerado por um sistema, por um hardware, por algum serviço. São principalmente logs, eventos, dispositivos que utilizamos, localização e outras informações.
O Uber sabe que eu saí do ponto A até o ponto B e eu não precisei pensar muito, eu não precisei colocar a minha inteligência para funcionar ali, para criar esse conteúdo. Isso foi um registro que a própria Uber colheu do meu celular, do celular do motorista. É um log que foi gerado, que eu saí do ponto A até um ponto B. Beleza, e vamos falar então de algumas oportunidades aqui. Vamos ler essas perguntas aqui e ver se faz sentido. O que um registro de log pode fornecer de informação para o meu e-commerce? Recomendações, da precificação dinâmica, promoções que você pode ser impactado, né? Quantas vezes você já deixou alguma coisa no carrinho e aí você, eu não vou comprar hoje não, tá muito caro, depois eu compro mês que vem, e aí a empresa passa a te infernizar ali, manda e-mail, manda cupom, né? Já aconteceu até de me ligarem, falando, olha, você deixou um negócio aqui no carrinho, você não quer voltar lá, você tem 30% de desconto? Tá, isso acontece. O que mais a gente tem de pergunta? O que posso fazer com dados coletados de redes e sensores? E além disso, o que as opiniões das redes sociais podem me fornecer de valioso? São todas perguntinhas que a gente pode se fazer e responder através dos dados. Então aqui algumas aplicações de onde o Big Data tem sido aplicado. Por exemplo, nas áreas aqui de saúde, monitoramento de pacientes em tempo real, análise de dados em redes sociais para descoberta de pandemias, análise de padrões de doenças, extração de informações de imagem médica, descoberta e desenvolvimento de medicamentos, análise de dados genéticos e várias outras coisas aqui. Além disso, serviços financeiros, o que a gente tem? Análise de risco, detecção de fraude, programas de lealdade, venda cruzada. Olha, você comprou um produto X que está muito relacionado que outros usuários também compraram no produto Y. Então por que não faz sentido te dar um combo dos dois produtos? Isso pode ser interessante também. Setor público, o que a gente tem aqui? Digitalização dos dados. Esse aqui tem acontecido muito forte aí nos últimos anos, né? Principalmente com dados históricos. Detecção de fraudes e ameaças, vigilância por vídeo, manutenção preventiva de veículos públicos, otimização de rotas do transporte público. Em telecomunicações, o que a gente tem aqui de oportunidades? O que a gente tem feito com o Big Data? Análise dos registros de chamadas, alocação de banda em tempo real, desenvolvimento de novos produtos, planejamento da rede, análise de churn, que é qual a chance do cara sair fora da sua empresa, gerenciamento de fraude, monitoramento de equipamentos, e no varejo, análise de sentimento, segmentação de mercado e cliente, marketing personalizado, previsão de demanda e precificação dinâmica também tem sido bem utilizado. O que eu posso deixar para vocês? Continue avançando. Se foi um tema que tocou vocês e você acha que, nossa, eu me vejo inserido nessa área, eu gostaria muito de aprender as ferramentas, de me aprofundar, procurem conhecimento, né? Tem bastante curso aí na Udemy, no próprio YouTube de uma forma gratuita. Tem profissionais brasileiros brilhantes como o Everton Gago. Tive o prazer de fazer um curso com ele muito legal em 2018. Então assim, procurem o conhecimento na área. É um tema novo, tem muita oportunidade de emprego. Então entendam que o Big Data é o novo petróleo. A informação é o novo petróleo. Quem tem a informação hoje, respeitando aqueles 5 Vs, consegue tirar um valor e através desse valor consegue tomar uma ação, está muito na frente de toda a concorrência e isso é um diferencial competitivo muito gigantesco. Você que ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado de coração. Eu espero realmente que esse conteúdo tenha feito diferença para você, que você tenha aprendido bastante sobre Big Data e claro, que você possa colocar isso na prática e dar os seus primeiros passos aí na área, caso você se interesse. Deixe seu joinha, assina o canal se você ainda não está inscrito, manda também algum comentário, se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma sugestão, alguma crítica, por favor me escreva aí também. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo e tchau!